exclusiva. Você não é qualquer um. Segundo a Bíblia, nós recebemos o Espírito Santo, pelo qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, através do Espírito Santo, nós chamamos Deus de Pai. Mas a palavra Abba, no original, no grego original, não é mencionado somente Pai, mas Abba quer dizer Paizinho. Então, através do Espírito Santo, nós temos Deus, o Criador de todo o universo, como nosso Papaizinho. Quem entendeu da glória a Deus? E através do Espírito Santo é que nós somos cheios da presença do Senhor. E o Espírito Santo, ele é simbolizado na Bíblia através do azeite. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Então nós vamos percorrer um pouco a Bíblia. Nós vamos ter que falar um pouco, aleluia, sobre o Espírito Santo, trazendo uma mensagem até chegar, aleluia, a viúva e o azeite. Este texto, esta palavra, ela é muito utilizada sobre a provisão, sobre o milagre, sobre aquilo que Deus vai fazer para modificar a tua vida. Mas eu quero ser porta-voz do Deus vivo para te trazer uma mensagem um pouco diferente, na qual o azeite, aleluia, é simbolizado pela presença do Espírito Santo. E eu estou aqui nesta noite para te ensinar, para te dizer e para declarar sobre a pessoa do Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1 está escrito que o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas, ou seja, ele estava sobre as águas. Toda a terra, ela estava coberta de águas. A terra era um oceano só, e o Espírito Santo, ele andava sobre as águas. E o que ele estava fazendo ali, meu pastor? Aleluia! O Espírito Santo, ele estava planejando, ele estava arquitetando toda a criação da terra. Oh, aleluia! E de repente entra Deus na cena e está escrito: e disse-lhe Deus que haja luz, e houve luz. Aleluia! Porque quando Deus fala, acontece, não há nenhum impedimento para os propósitos do Senhor. E é maravilhoso que o Espírito Santo, ele sempre, aleluia, foi encarregado de acompanhar o homem, pois na criação Deus estabelece os céus e ele separa as águas da parte seca. Ele coloca os luminares, as estrelas, o sol e a lua para diferenciar a noite do dia. Ele dá ordem para as árvores frutificar, ele dá ordem para as aves e para os animais reproduzirem. Ele cria o homem do pó da terra, assopra sobre o homem, e ali é o Espírito Santo que entra dentro do homem e dá o fôlego de vida. Ele adormece Adão, e da costela de Adão ele gera a mulher e chama ela de varoa, porque o homem não era bom que estivesse só. E a partir daquele momento o Espírito Santo andava junto com o homem, aleluia. Porém o homem pecou e o Espírito Santo se retirou do homem, e ali o homem, ele se viu nu. Quando o homem perde a presença do Espírito Santo, ele se envergonha e ele não quer mais, aleluia, estar perto de Deus. A palavra diz que Deus passeava no jardim e procurou o homem e não encontrou o homem, e disse-lhe: Adão, onde tu está? E Adão respondeu: ouvi a tua voz e temi, porque eu estou envergonhado, porque estou nu. Uma coisa que eu aprendo, aleluia, através do livro de Gênesis, é que quando você perde a presença do Espírito Santo, você não tem mais desejo de passear com Deus, você não tem mais desejo de andar com Deus. Mas um homem e uma mulher que é cheio do Espírito Santo, ele tem prazer de estar na presença do Papaizinho. Aleluia!
povo de Deus. Enoque, ele escutou as pregações do seu avô Adão, e Adão falava: quando eu andava com Deus, era tão bom face a face, mas agora fui expulso do jardim. Mas Enoque, ele não se conformou, no coração dele, ele teve o desejo de andar com Deus, e está escrito em Gênesis: e Enoque andou com Deus. E está escrito que mais na frente, Deus olha para a terra e diz no seu coração: eu irei destruir toda a humanidade, e irei destruir toda a minha criação, porque eu tenho visto que o homem é mau desde a sua meninice. Mas está escrito: porém Deus olhou e viu um homem chamado Noé, e Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E ali a palavra deixa bem claro que Deus escondeu Noé numa arca, e Noé passou ali 120 dias sobre o dilúvio naquela arca. E eu aprendo que esta arca também simboliza a presença do Espírito Santo, pois quando você está na presença do Espírito Santo, você é protegido, e a ira de Deus sobre os homens não está mais sobre você, porque a presença do Espírito Santo vai te esconder, vai te livrar, vai te retirar da ira de Deus que está sobre a terra. Outro dia, quando o pastor Renato me convidar novamente, eu vou trazer o Apocalipse, mas hoje não. Hoje nós vamos pregar sobre a presença e a essência do Espírito Santo. E mais na frente, aleluia, glória a Deus, Deus, ele ama um homem chamado Abrão, que mais na frente ele é chamado de Abraão. Ele olha para aquele homem e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão olha para Deus e diz: e o que vai acontecer? O que eu vou ganhar com isso? Abraão, fica tranquilo, que eu sou o Criador dos céus e da terra e do mar. Eu irei te abençoar quem te abençoar, e eu irei amaldiçoar quem te amaldiçoar. Anda na minha presença e seja perfeito, e eu farei com que o meu Espírito esteja sobre ti. E ali Abraão andava com Deus, aleluia. Abraão andava com Deus, e mais na frente veio, aleluia, Isaac e Jacó, e veio José, e toda a descendência de Abraão adentrou na terra do Egito. E ali no Egito, a descendência de Abraão começou a crescer grandiosamente, porque Abraão, ele tinha uma promessa, na qual Deus falou para ele: a tua descendência será numerosa como os grãos da areia da praia, e também como as estrelas que estão no céu. E ali na terra do Egito, a descendência de Abraão começou a ficar numerosa, começou a crescer em grande quantidade. E o faraó, um dos faraó, ele respeitava a descendência de Abraão por causa de José. Mas esse faraó morreu, e outros faraó foram se levantando, até que se levantou um faraó que não respeitava a descendência de Abraão, e eles começaram a explorar, a escravizar a descendência de Abraão, pelo qual Deus chama de Israel. E ali, aleluia, Deus estabelece uma lei, aleluia, sobre eles, na qual ele levanta Moisés, e Moisés, através de prodígios e maravilhas, retira aquele povo do Egito. E ali Deus começa, aleluia, a estabelecer leis, princípios e estatutos sobre o povo de Israel. E ali é dado o Espírito Santo, e ali é a primeira vez que é tido o derramar do Espírito Santo sobre os profetas. Está escrito que Deus retirou da porção do Espírito Santo que estava sobre Moisés e derramou em vários outros profetas, pelo qual até Josué, que era discípulo de Moisés, sentiu ciúme. Mas Moisés olha para Josué e fala: Josué, se todos fossem profetas, se todos profetizassem. Mas nesta noite eu quero dizer para você que aqui tem profetas, aqui
nesta igreja, nestes bancos que estão ocupados por almas, há profetas. E Deus me usa para dizer nesta noite: se você reconhecesse quem tu és, se tu soubesse pelo qual motivo você nasceu. Pastor, o profeta, quando ele nasce, ele já nasce de acordo com o seu propósito. Está escrito, aleluia, que Deus Pai falou para Jeremias: antes de tu nascer, antes de eu te formar na madre da tua mãe, no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te santifiquei e eu te dei as nações por profeta. Então, meu amigo, abre o teu coração e ouve essa palavra, que antes de você nascer, Deus já te chamou para ser profeta na terra. E ali, aleluia, Moisés, um grande profeta, aleluia, Deus falava com Moisés face a face. E está escrito que Deus fala para Moisés: levanta um tabernáculo, e neste tabernáculo, que é uma grande tenda, será um lugar que farei habitar o meu nome, e ali a minha presença será derramada neste local. Moisés, eu quero que tu vá e pegue especiarias, o óleo da oliveira, e o óleo da oliveira junto com a mirra será o azeite, e será o azeite da unção. E tu vai pegar o azeite da unção e vai colocar sobre os utensílios da minha casa, simbolizando a santificação. Ou seja, quando você recebe o azeite da unção é simbolizado a presença do Espírito Santo, pelo qual você será santificado. Estou pregando Bíblia, presta atenção, porque senão você não vai acompanhar. Existia ali a menorá, o candelabro, na qual, aleluia, eram 7, aleluia, suportes. Ou seja, para deixar mais fácil para nós, eram 7 suportes, na qual carregava 7 chamas, 7 tochas de fogo. E ali não poderia faltar o azeite, porque o azeite é o combustível para o fogo estar aceso. Será que alguém entendeu? É através do azeite que a chama dentro do teu coração fica acesa. É através do Espírito Santo que você tem fogo no seu coração. É através da palavra de Deus que você tem combustível para queimar na presença do Deus vivo. E mais na frente, aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Os profetas, aleluia, eles recebem a unção sobre as suas cabeças. Quando eles são ungidos, Deus fala para Moisés: chama Arão e chama os seus filhos, os levitas, os da tribo de Levi, e coloca sobre eles o óleo da unção. Ninguém pode colocar azeite para se perfumar, ninguém pode passar isso daqui como se fosse um perfume qualquer. A palavra diz que o homem que colocar o azeite da unção somente como um perfume qualquer, ele tem que ser retirado do arraial, mas somente aquele na qual
azeite da unção. E ali, Elias passa por Eliseu, joga a capa em Eliseu. Eliseu sente a unção que estava sobre a vida de Elias. Eliseu, ele sente o chamado de Deus sobre a vida dele. Eliseu não reluta, Eliseu não fica pensando. Ele fala para Elias: calma, meu mestre, que eu vou agora matar os bois pelo qual eu trabalho. Irei fazer um churrasco com a minha família, irei me despedir da minha família e irei te servir. E a palavra diz que quando Eliseu saiu da casa da sua família, servia Elias. Eliseu passou a servir Elias. Quantos que querem servir de verdade hoje em dia? Quantos que verdadeiramente querem chegar para o pastor e falar: pastor, eis-me aqui, eu não quero sair do teu pé, pastor. Para onde tu vai? Vou trabalhar. É aonde, pastor? Eu vou lá, eu quero conversar com o Senhor, eu quero permanecer em um discipulado, eu quero que o Senhor me ensine, pastor, tudo que tu sabe, para quando o Senhor sair desse lugar, é eu que vou permanecer, porque a unção que está sobre o Senhor, eu quero para mim. Quem é que está fazendo isso hoje em dia? A coisa mais difícil é nós formar discípulos, porque quando o discípulo ele começa a crescer, ele começa a desenvolver uma inteligência espiritual, ele já começa a se achar melhor que o seu pastor, e ele já muda de lugar, já deixa o seu pastor de lado, de repente já está enviando indireta para o próprio pastor. Ei, biblicamente a palavra diz que Eliseu foi um dos grandes profetas de Israel. Ele passou a servir Elias, e não foi só um ano, não foi 2 anos, foram vários anos servindo Elias, até que chegou um dia na qual Elias escuta a voz do Senhor, e ali Elias sabe que está bem perto de ser arrebatado vivo para os altos céus. E ele olha para Eliseu, e Eliseu faz um pedido para ele: eu quero a porção dobrada da tua unção, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E Elias fala para ele: se tu quer verdadeiramente, me segue, não sai de perto de mim. Sabe por quê, amados? Quando você verdadeiramente é seguidor, porque discípulo quer dizer aquele que segue. Quando você tem um discipulador, quando você tem um pastor, quando você tem um mestre na terra, e você verdadeiramente o serve, o segue, você é honrado por Deus. Tem base bíblica, pastor? Tem, meu amigo, aqui tem Bíblia. Vamos falar sobre a Bíblia. Jesus disse: aquele que deu um copo de água para um dos meus servos, por ele ser discípulo, em verdade vos digo que o mesmo galardão que ele tem, este que deu um copo d'água terá. Aleluia, oh meu Deus, como é linda a palavra do Senhor. Por isso que Davi escreveu no Salmo de número 119: como o mel em minha boca é as tuas palavras. Davi era tão apaixonado pela palavra de Deus que ele escreve: luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Aí ele faz uma pergunta para si mesmo: Davi, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Ou seja, explica para nós, pregador, como um jovem vai se santificar, como um jovem vai crescer em Deus. Ele vai ver como que ele está diante da palavra, e ele vai perceber como eu percebo todos os dias. Quando eu abro essa Bíblia, sabe o que acontece? Ela está dizendo para mim: olha só, tu precisa mudar isso, tu precisa fazer isso, tem mais coisa que você precisa mudar. Aprenda a perdoar, aprenda a receber correção, ora mais, busca mais, controle
corrigir a igreja. Mas ele não é só correção, ela é consolo. E consolo é o Espírito Santo. Então vamos voltar, aleluia, para o azeite pelo qual Eliseu, nós estávamos falando de Eliseu, o discípulo de Elias. Ali Elias é arrebatado no fogo, aleluia. Uma carruagem leva Elias para os altos céus, e a capa de Elias desce sobre Eliseu. Eliseu grita: meu pai, meu pai. E ele pega a capa de Eliseu e ele rasga suas vestes. Porque Eliseu rasgou as suas vestes, ele está dizendo: não quero mais ser esse antigo Eliseu. Agora eu pego a unção de Elias, agora eu me torno um verdadeiro profeta de Israel. E ali Eliseu sai andando, cheio da unção, cheio da presença de Deus. O profeta é Deus no céu e ele na terra. Quando ele fala, Deus assina embaixo, porque ele é tão íntimo de Deus, ele está tão interligado com Deus, que ele só fala aquilo que Deus quer falar. Aleluia, glória. E ali Eliseu, ele vai diante do rio e ele brava: cadê o Deus de Elias? E coloca a capa de Elias ali naquele rio, e o rio se abre, e Eliseu passa a seco naquele rio, simbolizando que ele verdadeiramente recebeu a unção de Deus. E agora havia outros profetas. Os outros profetas olham para Eliseu e falam: ele recebeu a unção de Elias. Aleluia! Meu amigo, você quer crescer em Deus? Presta atenção, meu amigo. Você quer crescer em Deus? Honre o seu pastor, honre o líder da congregação. Parece pequena, parece um lugarzinho. Ei, imagina se não é você que vai receber uma unção, porção dobrada dele, e através de você esse lugar vai se tornar imenso, meu amigo. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ai, meu Deus, como eu queria que você me entendesse. Amanduri calabaço e calahá. E lá vai Eliseu andando sobre a terra de Israel, cheio da unção. E a palavra diz que chega uma mulher. Agora começou a pregação. Chega aquela mulher e fala: ei, Eliseu, o meu esposo, na qual era teu servo, um dos profetas, ele morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. Olha a identidade do esposo dessa mulher. Ele era teu servo. E ele era um dos profetas. E ele temia ao Senhor. Meu amigo, se você tem essas identidades, aonde você chegar, você recebe favor divino do céu. O impossível vai acontecer na tua vida. Mas aquela mulher é interessante, pastora Lucineuda, que aquela mulher, ela não vai atrás de direitos no governo, ela não vai atrás de macumbeiros, de feiticeiros, ela não vai atrás da organização criminosa. Aquela mulher, ela vai atrás do profeta. Vocês entenderam? Trazendo para os dias de hoje, ela vai atrás de um homem de Deus. Ela vai para a igreja, ela vai buscar solução em Deus, ela vem buscar solução em Deus. A igreja ficou meio assim agora. Será que eu toquei em alguém? Será que eu toquei no coração de alguém? Eu sei. E aquela mulher, ela chega para ele e fala: meu esposo morreu. E Eliseu olha para ela e fala: e o que farei eu? O que tu tens em casa? E ela responde, eu creio, ela responde triste, desanimada: tudo que eu tenho é um pouco de azeite na botija. E é muito lindo que Eliseu, ele responde para ela de uma forma espiritual. Eliseu, ele responde para ela com toda determinação e com toda certeza. Ele olha para ela e fala: vai atrás de vasilhas vazias nos teus vizinhos
sabe o que ela fez, igreja? A palavra diz que ela foi. É maravilhoso como que esta mulher, ela obedeceu a voz do profeta. Eu quero te dizer nesta noite, que quando um homem de Deus te dá uma instrução, ei meu amigo, confia e faz o que ele está dizendo, porque em verdade eu te digo, que muitas pessoas na igreja não estão vivendo grandes milagres, porque não confia mais na palavra que é dada através dos pastores. A gente fala, irmão, faz assim, 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 irmã, faz assim, 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 e no outro dia a gente vê a pessoa fazendo tudo o contrário, e de repente, o pastor Renato já passou muito por isso. Se eu estou começando agora, já passei. Aí de repente lá vem aquela pessoa cabisbaixa, triste. Pastor, ora por mim. Deu tudo errado. Na hora o pastor dá vontade de falar, não te falei, eu não te falei. Só que o pastor recebeu um espírito de mansidão. Lá vai o pastor com sua mãozinha cheia de unção e coloca as mãos e ora. Mas a pessoa está arcando consequências porque não fez como a viúva. A viúva, ela obedeceu. Eu quero dizer que o azeite que aquela viúva tinha simboliza a presença do Espírito Santo. E por mais que aquela viúva, ela estava triste, ela estava angustiada, e ela foi atrás do profeta. Ela não foi atrás de solução em outros lugares, ela foi atrás de solução no meio do povo de Deus, porque ela ainda tinha um pouco da presença do Espírito Santo. E eu quero te dizer nesta noite, faz assim com as mãos, que eu quero profetizar na tua vida. Eu quero te dizer nesta noite, que por mais que você esteja fraca na fé, você ainda tem a presença do Espírito Santo, e através da tua vida vai transbordar. As pessoas vão ver o teu milagre através desse pouco que você tem. Foi um pouco que te trouxe para a presença de Deus, foi um pouco que te trouxe para o culto hoje. Através desse pouco, Deus vai fazer milagre na tua vida. Aleluia! Lamanduica, labaço de calahá. Meu Deus, a Bíblia ela é muito maravilhosa. Como que ela se encaixa? Textos e mais textos, tudo interligado. Eu quero te dizer que o azeite simboliza a presença do Espírito Santo. E aquela viúva, ela tinha uma faísca ainda do Espírito Santo dentro dela. E ela precisava de uma instrução de um homem de Deus. E aquele homem de Deus disse para ela: vai atrás de vasilhas vazias e enche estas vazias com a presença que tu ainda tem. Eu quero te dizer, presta bastante atenção. Agora vai uma palavra profética para quem tem ministério. Aqui tem umas 5, 6 pessoas com grande ministério de louvor e de palavra. Presta bastante atenção. Lamanduri calabaço e calahá. Eu não consigo viver sem exercer ministério. Quantas vezes eu orei, eu jejuei, mas eu não sentia, pastor Renato, eu enchendo da presença de Deus. Mas quando eu subia no altar, com a pouca presença que eu tinha, Deus derramava mais presença, e toda a igreja transbordava. E é isso que me mantém de pé. Então levanta-te, exerce teu ministério, porque enquanto tu não desenvolver o teu ministério na terra, tu corre o risco de se perder no mundo. Quanto mais palavra você compartilhar, mais você recebe de Deus. Porque nós somos um canal. Nós somos como um cano, e desce sobre nós e passa para a igreja. Mas primeiramente a palavra diz: e Jesus andava com os seus discípulos e uma grande multidão o seguia. De repente os discípulos chegaram para Jesus e disse: mestre, despede a multidão, porque estão com fome
esta criança, aleluia, tem alguns pães e alguns peixes, e ali Jesus pega os pães e ele multiplica para mais de 10.000 pessoas. Mas primeiramente os pães é dado aos discípulos. Os discípulos é quem pegam os pães e levam para a multidão. Quem primeiro recebe a bênção é quem anda do lado do Senhor. E a palavra diz que sobraram 12 cestos cheios. Cada discípulo levou para sua casa um cesto cheio de pães, multiplicados pelo próprio céu. Por isso que quem faz a obra de Deus não tem medo de passar fome. Quem faz a obra de Deus não fica prestando atenção como está a crise econômica que está por vir sobre o Brasil. Quem faz a obra de Deus não tem medo de uma enfermidade terrível que está por vir sobre a terra. Os ventos orientais e ocidentais que vão se levantar sobre a terra, dos 4 cantos do hemisfério, um vento terrível vai se levantar sobre a terra. Mas quem faz a obra de Deus permanece firme, porque tem compromisso com Deus. E quem tem compromisso com Deus está no propósito. E quem está no propósito, nada pode tocá-lo. Vamos agora para o Novo Testamento, Mateus capítulo 25. Jesus, ele está ali passando uma mensagem escatológica, uma mensagem sobre o final dos tempos. Aleluia, oh glória. Nós vamos ter que encerrar, né, pastor? Meu Deus, para mim foi 20 minutos, já 8h40. Aleluia. E ali, glória a Deus, Jesus está explicando sobre os últimos dias, sobre o final dos tempos, e ele começa a falar, aleluia, que o templo, o grande templo de Jerusalém, haverá um dia que não ficará pedra sobre pedra. Ele fala que nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E ele começa a ensinar algumas parábolas: a parábola do servo prudente, a parábola do servo e dos talentos, e a parábola das virgens. Aleluia. Nós vamos trazer aqui agora a parábola das virgens. E Jesus disse: porque o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As prudentes, levando o azeite consigo, levaram o azeite de reserva. As loucas não levaram o azeite de reserva em suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas elas dormiram. Diga junto comigo: todas elas dormiram. E a palavra diz: e o homem bradou e gritou: aí vem o noivo, se preparem. E a palavra diz que todas as virgens se levantaram. Mas as virgens loucas, quando pegaram as suas lâmpadas, perceberam que não tinha mais azeite. Mas as prudentes, pegando as suas lâmpadas, elas acenderam. Aleluia, porque elas tinham azeite de reserva. E as loucas olharam para as prudentes e falaram: nos dá um pouco do seu azeite. E as prudentes responderam: não, porque vai faltar para nós. Vão atrás e comprem para vocês. E a palavra diz que quando as loucas foram atrás de comprar, chegou o noivo e levou as que estavam prontas, as virgens prudentes, para a festa de casamento. E quando as loucas chegaram, bateu na porta. E quando o noivo abriu a porta, disse para ela: em verdade vos digo que eu não vos conheço. E o último texto, a última frase da parábola é: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem. O que eu aprendo? Eu aprendo que o azeite é a presença do Espírito Santo. Eu aprendo que há um grupo de pessoas no meio da igreja que são tidos como pessoas loucas. Por que são pessoas loucas? Porque elas não levam a sério a presença do Espírito Santo.
Espírito Santo. Mas as prudentes não. As prudentes, elas estão sempre atenciosas para manter azeite, não somente em suas lâmpadas, mas se porventura o azeite da lâmpada acabar, elas têm azeite de reserva. Elas saem de um culto cheio do Espírito Santo. O culto foi uma bênção. O pastor orou, eu caí no chão, aleluia, levantei cheio da glória, fui para casa, uma beleza. Mas no outro dia de amanhã ela já acorda cedo para orar. Ela vai para o trabalho, ela já fica vigilante do que ela vai falar. Chegou uma irmã, contou uma fofoca, ela, eita, isso daqui vai fazer o meu azeite diminuir. Então eu nem vou dar ouvido, nem quero saber. Irmã, acho melhor nós orar. Realmente essa irmã está precisando de oração. E ela já tira de lado. Porque sabe qual é um dos pecados abomináveis diante de Deus? É aquele que gera separação entre amigos. Provérbios. Um dos piores pecados escrito na Bíblia é alguém que gera separação entre amigos. E o que gera separação entre amigos? Fofoca. Uma pessoa chega falando mal da outra, e ali a pessoa, sério? Ela falou isso de mim? Sim. Ela é na tua frente uma coisa, mas por trás é outra. Sério? Eu não sabia. Ali ela acabou de praticar o pior pecado que existe, abominável diante de Deus. Mas é maravilhoso que nós não estamos inocentes. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra para nos ensinar. E assim como eu disse no começo, igreja, assim como eu falei no começo, nós somos um povo escolhido para reinar sobre a terra. Nós somos como crianças, na qual o Pai está nos ensinando, trabalhando em nossos corações, para que nós venhamos a ser cheios da presença do Espírito Santo. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem multiplicação na tua vida. A primeira coisa que Ele quer multiplicar na tua vida é a própria presença dEle no teu coração. Peço para o pastor tirar essa mesa aqui para mim, por favor, pastor. Tira junto com ele, Jonathan. Eu quero chamar toda a igreja aqui na frente, aleluia, para nós orarmos juntos. Em nome de Jesus. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu sempre amo chamar a igreja para nós fazermos uma oração. Você que está passando por uma enfermidade, vem aqui. Você que está meio frio na fé, vem aqui também. Maravilhoso. Digno de louvor. Feche seus olhos e abra suas mãos em nome de Jesus. Eu quero te dizer que a presença do Espírito Santo, ela quer se multiplicar na tua vida. E assim como aquela viúva, você veio atrás da solução entre o povo de Deus. Assim como aquela viúva, ela te trouxe aqui, a presença do Espírito Santo, ela te trouxe aqui. E por mais que ela seja pequena em nosso meio, por mais que ela seja pequena dentro de nós, ela te trouxe aqui a esse lugar. E ela vai começar a encher o teu coração. O azeite vai começar a se multiplicar dentro de você. Porque você é amada por Deus, você é amado por Deus. Feche seus olhos e sinta a presença do Espírito Santo ficando mais forte sobre esse lugar. O hino não pode
Diga de novo. Diga de novo. Eu vou começar a orar e a presença do Espírito Santo vai começar a ficar mais forte, porque eu vou clamar Ele. Mas quem tem mais sede, quem mais tem fome da presença de Deus, mais vai desfrutar do azeite. O azeite vai descer. Espírito do vivo Deus, eis aí a noiva de Cristo. Eis aí a noiva de Cristo. Nesta noite toda a frieza espiritual seja dissipada agora no meio do povo. Toda a opressão maligna das trevas, eu dou uma ordem em nome de Jesus, vai sendo retirada agora. Já tem pessoa desfrutando da graça do Senhor. Espírito Santo, que os anjos do Senhor comecem a dar em nosso meio. Que os anjos do Senhor comecem a nos tocar e retirar enfermidades. Labandurica, labaço e regalá. Manduica, darabaço e calá, darabaço e calá, mandurica lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os céus comecem a se abrir agora sobre nós. Que os céus comecem a se abrir agora sobre nós. Em nome de Jesus, todo espírito maligno, ouça minha voz, eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus, sai, sai, sai de perto desta pessoa. Larga o corpo dessa pessoa. Toda enfermidade, eu dou uma ordem agora. Todas as enfermidades desaparecem do corpo desta mulher. Em nome de Jesus. Quem aqui está sentindo enfermidade, vem até aqui em nome de Jesus. Quem sente dor nos ossos, em nome de Jesus, vem até aqui na frente. Faz assim com as mãos, meu irmão. Em nome de Jesus, toda dor nos ossos desapareça agora. Em nome de Jesus, toda dor nos ossos desapareça agora. Todo sinal de cãibra, em nome de Jesus, ossos sejam fortalecidos agora. Ossos comecem a se fortalecer agora. Em nome de Jesus, todo espírito maligno sai de perto dela, da casa dela. Sai de perto da parentela dela. Todo sacrifício oferecido na mata virgem desaparece agora da vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Procurador, onde a senhora sentiu? Procurador, onde a senhora sentiu? Faz o que a senhora não podia fazer. Em nome de Jesus. Saiu, ainda tá? Só um pouco. Faça com as mãos de novo. Em nome de Jesus, todo o restante da dor que está sobre o corpo desta mulher, em
Em nome do Senhor Jesus, sai agora toda dor. Toda dor desapareça agora, em nome de Jesus. Ossos voltem ao lugar, segundo a minha palavra, no nome do Senhor. Faz o que essa não podia fazer. Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Está sentindo mais nada? Uma salva de palmas para Jesus. Creia no milagre. Permaneça crendo que Jesus me curou. O que a senhora sente, irmão? O que a senhora sente? Amém. Faça assim com as mãos. Espírito Santo, eu te peço, toca, papai, nas juntas e medulas. Toca nas juntas e medulas. Pai, eu te peço, Pai, fortalece os ossos, papai, da tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece os ossos, ossos, comecem a ser fortalecidos, agora em nome de Jesus. Todos os joelhos e todas as pernas comecem a ser fortalecidos. Espírito Santo, eu te peço, papai, fortalece os ossos desta mulher. Nada para ti é impossível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta-te, ossos. Ouça a minha palavra. Sejam agora revigorados. Segundo a palavra do Senhor. Sejam agora revigorados. Em nome de Jesus. Faz aquilo que essa não podia fazer. Verifica a dor. Está sentindo não? Joelho. Está sentindo não? Eu só podia correr um pouco, Só podia correr, faz assim, forte. Dá uns pulinhos, aquilo que a senhora fazia. Abusa do milagre, abusa. Quem tem fé, abusa do milagre. Quem mais quer receber a oração por milagre? O milagre é agora. Quem mais quer receber a oração? Aleluia. Quem aqui andou sentindo umas dores na parte direita, no ventre, na barriga? Esses dias, aleluia, começou a sentir umas dores mesmo aqui. Faz assim com as mãos. Eu tenho uma profecia para te entregar desde a última vez que eu te vi. Atenta para a minha voz, minha serva. Tu és minha filha, eu derramei algo sobre ti. E eu quero que tu exerça. Te colocarei em um lugar, mas o teu esposo aparecerá. Mas quando eu te ele, olhe para saber se sou eu. Irei confirmar. Não ouça outras vozes, filha. Tu tem dado ouvido a muitas vozes humanas. E tem esquecido das minhas promessas. Não sabes tu que minhas promessas não se cumprem assim tão facilmente. São muitos que meneiam a cabeça quando te vê. E nesta cidade são poucos que te valorizam. Mas filha, não foi assim com os meus ungidos? Não foi assim que eu fiz? Eu esqueço daquilo que me desagrada e eu me lembro daquilo que me agrada.
exames médicos. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que sente dores na coluna. Dores na coluna. Mas assim, meu amigo, fecha seus olhos em nome de Jesus. Pela tua simplicidade e humildade, aleluia. Porque o meu Deus é Deus dos humildes e do povo afligido sobre a terra. Este é o povo que Deus escolheu para reinar na nova Jerusalém celestial. Em nome de Jesus, todos os ossos da coluna deste homem voltem agora ao lugar. Toda lesão dos ossos desaparece agora. Esta vermelhidão que eu vejo desaparece agora, em nome de Jesus. Mas aquilo que você não podia fazer, meu amigo, saiu? Só podia fazer assim. Saiu, foi embora. Uma salva de palmas para Jesus. Quem mais que recebeu oração por cura? Não fiquem tímidos. Não fiquem tímidos. Quem mais quer receber a oração por cura? Em nome de Jesus. Você só quer por revelação, né? Ah, pastor, só quer por revelação? Vem aqui, moça, deixa eu orar por você. Isso. Eu não sei com suas mãos. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Sai. Sai e não volta mais. O sacrifício que foi oferecido na mata virgem contra esta mulher, pelo nome do Senhor Jesus, seja desfeito agora, em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro venha ser derramado sobre a alma desta mulher, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Porque se esta mulher não frequentasse igreja, ela iria morrer de enfermidade, ela iria secar, e o corpo dela iria ficar da grossura de um antebraço. Não deixe esta mulher parar de frequentar cultos. Chamem ela, convidem ela, arrastem ela para a igreja, porque esta mulher não pode sair da presença do Senhor. Quem aqui quer se reconciliar com Jesus? Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Quem quer fazer uma nova aliança com Jesus, vem aqui na frente. Quem não quiser pode tomar vossos assentos. Quem for fazer uma nova aliança com Jesus, fica aqui na frente. Em nome de Jesus, que o pastor Renato vai estar orando por você. Amém?